imediato quero convidar ao palco para que conduza a vitrine de hoje o diretor comercial e marketing do Jornal do Comércio, Guilherme Gonze. Olá, tudo bem? Bom dia, quase boa tarde, né? Em primeiro lugar, é um prazer estar com todos vocês, é um prazer estar aqui em mais um almoço da Federação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas as autoridades, ao presidente, agradecer ao Giovanni, presidente do Jornal do Comércio, que me convidou recentemente para participar desse desafio de transformação de um jornal com uma história de 91 anos. Uma história repleta de conquistas e grandes desafios, né? A gente acompanha a história de negócios e economia do Estado e do Brasil há 91 anos. E é com bastante satisfação que recebi o convite de assumir essa posição de diretor comercial e marketing. Tive uma trajetória no mercado de tecnologia, fui CEO de uma startup de tecnologia de inteligência artificial durante 10 anos. Então conheço um pouquinho desse segmento e veio para ajudar o jornal nesse processo de transição, de inovação e de renovação. Então o Jornal do Comércio está passando por isso e muitas novidades virão e aqui será um palco para a gente compartilhar e dividir com todos vocês esse nosso processo. Mas trago hoje algo que vocês já acompanham também há algum tempo, que é o aniversário do Jornal do Comércio. No dia 25 agora estaremos fazendo 92 anos. E como não podia deixar de ser o aniversário do jornal, mas quem ganha um presente são vocês. Então a gente gostaria de oferecer a todos vocês uma cortesia do jornal, onde vocês podem se tornar, para aqueles que ainda não forem, que eu imagino que sejam poucos aqui, né? Assinantes aí e sejam da nossa audiência, que baixem, por favor, o nosso aplicativo, acessem o nosso QR Code, passem a acompanhar conosco todo esse nosso processo de transição, mas fortalecendo toda essa notícia e essa robustez que a gente traz de informação para o mercado gaúcho e agora também indo um pouquinho mais além das fronteiras. Muito obrigado por esse minuto de espaço de todos. Espero que aproveitem o almoço e possam aproveitar também todas essas informações que a gente leva com muito carinho e robustez aí da economia dos negócios do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Senhoras e senhores, quero convidar o palco para a saudação a todos o presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa. Por favor, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente do Conselho Superior, que é o público, cumprimentar todas as autoridades coordenadas no protocolo, ex-presidente Simão Leite, presidente do Conselho da Câmara Empreendedora, cumprimento a todos os mulheres presentes. Uma grande honra para nós estarmos hoje com vocês. E, em rápidas palavras, agradecer primeiro aos nossos painelistas, ao presidente Cláudio Mamaca, ao ministro Turra, ao Toledo, ao nosso sempre deputado Jerônimo Guerra, que tem aceito o convite para esse debate sobre que país é esse. A gente tem na Federação viajado por todo o interior do estado, no Caxias, agora de ontem, e a gente sente uma sensação de frustração com tudo que a gente está vendo acontecer, os nossos ataques sucessivos aos valores morais que nós acreditamos, honestidade, integridade, trabalho, produção, busca por excelência, capacidade humana de superar. Só por exemplo, na tragédia climática, pessoas que arriscaram a vida para salvar desconhecidos, superaram a si mesmas, né? A gente sente temos visto um sentimento de impotência permeando as lideranças e a sociedade como um todo, de uma frustração de um país que não encontra nunca o seu destino. Um dos países mais ricos do mundo, talvez o mais rico, se considerar recursos naturais e recursos econômicos, não consegue encontrar o seu destino
A gente vive num eterno déjà vu, né? A gente olha os escândalos dos Correios, da Postais, da Previ, e já vi isso, já aconteceu logo ali atrás. Partindo de um Brasil que avança, faz sacrifícios, avança e retrocede logo em seguida para estaca zero, como se a gente não conseguisse sair desse ciclo vicioso. Isso nos frustra, e essa frustração ela explodiu na forma de indignação no ano de 2013. Milhões de pessoas da classe média baixa, média alta, média, indo às ruas, se manifestando para que o Brasil atingisse o seu destino. E a gente viu, de repente, respostas da democracia brasileira como se ela estivesse amadurecendo. E aí viu as eleições de 2014, começaram os primeiros fatos da Lava Jato, e a gente, de repente, em 2015, entrou na maior recessão da história do Brasil, com 14 milhões de desempregados, sofrendo as consequências da má gestão pública. E aí, logo em seguida, a Lava Jato começou a apresentar resultados, e a população caçou o presidente da República, foi o impeachment, a gente viu a cassação do presidente da Câmara dos Deputados, e os grandes empresários, donos de empreiteiras, sendo pegos, presos, pedindo desculpas, devolvendo dinheiro. E naquele momento parecia que o Brasil caminhava para encontrar o seu destino de uma democracia madura, com instituições capazes de entregar resultados reais para a população, qualidade de vida, honestidade, integridade, permeada por valores morais. E a gente enfrentou todo aquele sacrifício, né, dos anos de 2017, então o presidente Michel Temer, reforma trabalhista, várias reformas, para tentar recuperar os empregos, tirar o pé do pescoço do empreendedor, do empresário, para oferecer vagas de trabalho. O país começou a se reerguer, fez reformas em 2019, já com um novo parlamento eleito no Brasil e nos estados. E aí a gente encontrou uma pandemia, misturou tudo, e parece que o Brasil começou a regredir rapidamente a estaca zero. Tudo aquilo que a gente se orgulhava ressurgiu sem pudor algum. E a gente olha hoje e enxerga uma realidade em 2025, é isso que a gente está encontrando, em que as pessoas se perguntam, mas poxa, Bolsa Família é super meritório, teria sido super útil nesta magnitude na maior recessão da história do Brasil, em 2015, 2016, mas hoje que sobram vagas de trabalho, como é que nós somos capazes de incentivar o nosso de adultos com 25 anos de idade, solteiros, chamados hoje de famílias unipessoais? Eu sou uma família de mim comigo mesmo, não tem filhos, 25 anos, e não está disposto a ocupar uma vaga de trabalho, pode ficar em casa no ócio, um país que incentiva o ócio. E aí, de contrapartida, ainda o governo entrega as bets, entrega o jogo, o vício para esse jovem permanecer em casa no ócio, jogando. A gente vê milhões de reais hoje de propaganda das bets, dos meios de comunicação, para o orçamento dos meios de comunicação, permeando a nossa cultura. E aí o país, o governo segue aumentando o rombo nas contas públicas por emendas PIX, 50 bilhões de reais na negociação com o Congresso, que abrem um rombo nas contas públicas, junto com o Bolsa Família, nos trazem déficit fiscal, desequilíbrio fiscal, que gera inflação. E o próprio governo se sente obrigado, com a inflação, a subir os juros. E as pessoas perdem a renda. O trabalhador, quem ainda trabalha, quem não está, perde a renda. Ele não tem capacidade de consumo, ele vai no supermercado e não consegue esticar a renda para atender as necessidades básicas da família dele. E o empreendedor também não tem renda, não consegue honrar os próprios compromissos. E aí o governo vai lá e nos oferece dívidas a juros abusivos, de 6%, 8% ao mês, 10%, chega a 14% consignado na folha de pagamento do social, uma escravidão das dívidas de quem está empregado. O trabalhador que tem pouca educação financeira, ele se abraça com um endividamento que o escraviza, o acompanha de um emprego para o outro, ele não consegue mais ficar na formalidade porque ele contratualizou uma dívida com juros abusivos. E se tudo isso não bastasse, a gente ainda agride a vontade das pessoas de trabalharem. A gente vai na discussão da NR1, que foi postergada, mas entrará em vigor no dia 25 de maio do ano que vem, discutindo o estresse, o
mas que metas excessivas também expõem todos os empregadores do país ao risco de ter que minimizar por uma coisa que é da essência do ser humano, superar a si mesmo. Eu julgo aqui, imagina no hospital, enfermeiros de um grupo de socorro que, enxergando um grupo de acidentados, de um grande acidente de ônibus, que tenham cumprido, os enfermeiros que tenham cumprido a sua jornada de trabalho, não fossem superar a si mesmos para salvar vidas, porque é da sua vocação. Imagina se um bombeiro não se estressa olhando um prédio em chamas e entrando no prédio para salvar a vida de alguém, ou um policial não vai se estressar, como um empreendedor do serviço público, fazendo o que lhe é devido, correndo atrás de um bandido armado, né? Um agricultor exposto ao tempo, é a essência do empreendedorismo. E aí nós afetamos a vontade das pessoas de trabalhar, de se superar, de chegar num lugar melhor. Isso nos dá um senso de injustiça, e as pessoas estão nos perguntando no interior a quem nós recorremos. E aí olham para o judiciário, olham para o STF, e se é subjetiva a interpretação da NR1, é objetiva a interpretação do artigo 144 do Código de Processo Civil, que fala do impedimento do magistrado de julgar um caso em que o escritório de advocacia do postulante tenha como sócia a sua esposa, o seu cônjuge. É um impedimento de natureza objetiva e absoluta. E o STF hoje, os ministros interpretaram de uma nova forma, dizendo que é possível que o ministro julgue, então, casos bilionários de reais, bilhões de reais. Ele pode julgar um caso em que uma das partes é um escritório que a sua própria esposa faça parte. Eu me coloco no lugar, e as pessoas têm se perguntado isso, eu me coloco no lugar da outra parte. O impedimento existe para isenção do juiz. Como é que nós vamos acreditar na isenção deste ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Que ele vai chegar em casa e não vai conversar com a esposa sobre honorários possíveis de 500 milhões de reais? Um prêmio de Mega Sena